Bom, voltando nossa. Tem a criança chorando aqui pra caramba. Voltando, não é aqui em casa não. Voltando à nossa discussão sobre derivada de Lie, né? Deixa eu falar que a derivada de Lie é um tipo de derivada, é uma operação, ela vai ser importante, mas ela carece de alguns elementos que a fazem ser uma generalização da derivada parcial. Vamos lembrar que quando a gente viu a formalização da derivada covariante, um dos pré-requisitos para a derivada covariante, para o nabla, era que o nabla de f, u, onde f é uma função e u era um vetor de um tensor, ele tinha que ser f derivada covariante de u de t. Esse foi um dos requisitos para a gente fazer a construção da derivada covariante. E esse requisito aqui, ele não é obedecido na derivada de Lie, porque a derivada de Lie de f, u de t, vamos dizer que t seja um vetor, que a gente já viu como é, né? Botar tmi. O que é isso aqui? Isso é u rho d rom rho. No caso f, u rho, né? Porque agora deriva em relação a f, u rho d rom rho tmi menos tmi t rho, perdão, d rom rho de f u mi. Então não vai ser um f multiplicado, eu vou ter um termo a mais, né? Porque aqui eu tenho que aplicar, isso aqui é uma composição de funções, então eu tenho que aplicar a regra de Leibniz. Então a derivada de Lie não obedece esse requisito nosso. Ela é diferente de f derivada de Lie u em t, componente mi. Certo? Exatamente porque ela tem nela, ela engloba nela uma derivada do vetor que a gente está derivando. Portanto, ela tem essa diferença fundamental. Mas ela vai ser muito importante porque ela diz para a gente, dado um fluxo, uma congruência de curvas, ou mesmo uma curva que é dada por algum campo vetorial, certo? Esse campo vetorial gera essa congruência de curvas na direção u. Se eu tenho aqui um vetor ou um tensor A, eu vou poder dizer como é que se esse vetor ou se esse tensor está variando na direção de u. E uma grande importância disso vai ser o seguinte: eu quero saber, por exemplo, se a métrica, se ela varia na direção temporal. Ou seja, se ela é constante ou não no tempo, ou se ela vai ser constante ou não numa certa direção. Então a gente pode procurar, vamos pegar que a gente tem um espaço onde o g vamos pegar um exemplo aqui de uma métrica muito conhecida, que é a Schwarzschild. Ou melhor, vamos pegar a métrica de uma esfera. A métrica de uma esfera vai ser a ao quadrado, uma bisfera, dθ ao quadrado, mais a ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dφ ao quadrado, certo? Deixa eu ver se essa métrica é boa. Bom, a gente tem nessa métrica, que é a métrica de uma esfera, uma simetria por rotação, né? Eu posso pegar a esfera e eu posso girar ela por qualquer ângulo,
e ela vai se manter a mesma. Só que isso não é óbvio nessa métrica, porque eu tenho uma das funções do componente da métrica é uma função do ângulo θ. Então como é que eu sei que essa métrica aqui ela tem essa simetria? Se eu tenho uma métrica genérica, como é que eu sei se a métrica tem ou não uma simetria? Às vezes ela tem uma simetria que é muito fácil de ver no sistema de coordenadas e é muito difícil de ver em outro sistema de coordenadas, mas é uma questão do sistema de coordenadas, não exatamente da simetria da métrica. E uma forma de ver isso vai ser tomando a derivada de Lie na direção que a gente quer ver se o objeto tem ou não essa simetria. Porque a derivada de Lie ela é uma operação completamente alheia ao sistema de coordenadas. Ela é definida sem entrar no quesito de qual sistema de coordenadas a gente está utilizando. E aí a gente vai poder ver se a métrica é simétrica ou não nessa direção. Por exemplo, se a métrica é estática ou não, se ela depende ou não do tempo, se ela tem ou não uma simetria esférica, se ela tem ou não uma simetria cilíndrica. Isso aí a gente vai poder ver utilizando a derivada de Lie. Não para. Para dar continuidade, então, vamos estender o conceito da derivada de Lie. A gente tem que estender para covetores e para tensores. A ideia é basicamente a mesma que a gente fez para a derivada covariante. Eu sei que a derivada de Lie de uma função é o vetor aplicado à função, ou seja, é o μ derrom μ de f. E aí eu posso tomar a derivada de Lie no componente do vetor e do covetor contraído. Por exemplo, a μ ômega μ. Isso aqui vai ter que ser o ρ derrom ρ a μ derrom μ, né? Porque isso aqui é uma função. E isso é igual, e aí eu vou exigir que a derivada de Lie, na próxima aula acho que eu vou formalizar melhor isso, mas que a derivada de Lie obedeça uma regra de Leibniz. Então, L de uma composição de funções vai ser L de uma função vezes a outra mais o inverso, ou seja, isso vai ser L de U a μ ômega μ mais a μ L de U ômega μ. Ok? Isso aqui eu sei, né? A gente sabe. Isso aqui eu não sei, mas aí como eu posso juntar esse termo com esse termo e descobrir o que é L de U de ômega μ. Vamos abrir esse termo aqui, L de U a μ. Isso aqui é o ρ derrom ρ a μ menos a ρ d ρ o μ, certo? Tudo isso multiplicado por ômega μ mais a μ L de U ômega μ. Desse lado eu tenho dois termos, né? O ρ d ρ a μ ômega μ mais o ρ ômega μ d ρ a μ, certo? O A vai se cancelar, né? O ρ ômega ρ de a μ vezes ômega. Então, esse termo vai se cancelar com esse termo. Então, eu vou ficar que a μ L de U
ômega mi. É esse primeiro termo. Vou botar o ami aqui desse lado que eu vou acabar tirando ele, né? Ele é ami. Qual termo que eu peguei? Ami, eu peguei esse aqui. Ami. Pera, eu derivei 3 vezes. Aqui eu botei o mesmo. Não, aqui é o contrário. Esse aqui é o Rho, de Rho, ômega mi, a mi. Agora sim, esse é igual a esse. Então corta esse com esse. Então esse é a mi. Eu vou começar com U, que é derrum esse, cortei esse, que eu não quero a mi. Eu quero um que deriva o Rho, certo? Então eu quero começar com U, tá? É esse aqui, o Rho, derrum Rho, ômega mi, é esse termo, mais esse, que é mais A. Eu vou trocar onde era Rho, vai virar mi. A mi, derrum mi, U vai virar Rho, ômega Rho, certo? Então eu posso botar o ami, que é arbitrário, isso fica o Rho, derrum Rho, ômega mi, mais derrum mi, a Rho, ômega Rho. Se eu não errei nada, eu tenho que verificar aqui. Deixa eu verificar se eu acertei. Isso aqui, vamos escrever agora só ele. L na direção de U de ômega mi vai ser o Rho, derrum Rho, ômega mi, mais ômega Rho, derrum mi. Aqui é U, né? Aqui é U. U, Rho. Pronto. Agora tá certo. Mas só pode ser isso, porque os índices têm que bater. E só assim que eles batem. Aqui o índice do ômega tem que ser embaixo, porque ele é um covetor. O mi tem que ser embaixo, só pode ser aqui. E o U tem que ser em cima, porque ele é um vetor. Então aqui o que contrai é o ômega com o Rho. Tá difícil de ver aqui o Y. O segundo termo é da derivada. É isso mesmo. Esse aqui é derivada de Lie da forma ou do covetor. E aí, para extrapolar para tensores, a gente basicamente vai utilizar, veja bem, o primeiro termo da derivada é sempre a derivada, a gente sempre contrai com um vetor que está derivando. E aí depois eu vou ter que contrair, vou ter que derivar em relação aos índices do meu tensor. E aí pode ser em cima ou se for embaixo. Se for em cima é com menos, se for embaixo é com mais, sempre mantendo o sinal. Mantendo o sinal e mantendo os índices em seus lugares. Então vamos pegar aqui a derivada na direção U de um tensor mini, certo? Isso aqui vai ser o Rho, derrum Rho, T mini.
E aí, menos. Vou tentar não me enrolar aqui, vai ser difícil. T, Rho, mantém o Ni. E aí, derrom, Rho. E eu vou ter que derivar o U. O que falta aqui? Mi. Porque o Mi é o índice que sobrou. Agora embaixo. T, Mi. Porque o Mi está aqui. O Ni vai ser o Rho. A derivada tem que ser o Ni. E aqui tem que ter o U, Rho, para manter os índices. E aí a gente pode, se for um tensor com mais índices, continuar. Um caso muito... Bom, agora eu vou falar logo isso aqui. Veja o seguinte. Vamos pegar a derivada de um vetor. Derivada de Mi de um vetor. Isso aqui vai ser importante. Isso aqui é o Mi, derrom Mi, Ani. Vou botar Ni aqui, porque já que eu estou usando Mi, Ani, menos Ami, derrom Mi, Uni. Na verdade, eu vou fazer o contrário. O que eu quero mostrar é que eu posso trocar esse Mi por nabla, certo? Então eu vou fazer com nabla, que é mais fácil ir para um lado do que para o outro. Eu vou fazer com nabla, trocar esse derrom de aqui, derrom Mi por um nabla, e vou mostrar que ele recai, que isso aqui é a mesma coisa que o Mi, derrom Mi, Ani, menos Ami, derrom Mi, Uni, certo? Vamos abrir isso aqui. Bom, a primeira parte obviamente é isso, né? Porque o nabla vira uma derivada parcial. Então vou escrever só a segunda parte e a gente vai ver que ela se cancela. Então isso aqui é o Mi. Aí eu tenho gama, Mi, Ni, sigma, A, sigma, que eu apliquei a conexão no A, menos Ami, nabla, Mi, Ni, sigma, o sigma. Era Rho, né? Eu falei sigma, mas era Rho. Tudo bem? Deixa eu botar sigma para ficar igual. Se, e aí que tem um se, né? Se não tiver torção, esses dois índices aqui são simétricos. Então posso reescrever esse meu gama como sigma Mi, o sigma A Mi, ok? E agora eu posso trocar Mi por sigma, são índices mudos, onde era Mi vira sigma e onde era sigma vira Mi. Então esse termo é exatamente esse termo aqui, ele se cancela. Então quando não há torção, a derivada de Lie de um vetor e aí eu não sei se aplicar, eu acredito que seja aplicada a qualquer tensor, não só a vetores. Isso aí eu nunca parei para pensar, mas eu acho que sim. Então a derivada de Lie de um vetor em relação a outro, vou botar aqui componente Mi, ela pode ser escrita utilizando a derivada covariante, o nabla.
ok? Isso vai ser útil no futuro. Então era isso. Na aula de hoje eu falei um pouco sobre essa questão aqui da derivada de Lie não obedecer essa propriedade de que ela ela não precisa só de um vetor, ela precisa de um campo vetorial. A gente está falando isso várias vezes para ficar claro. Então ela não precisa só de um vetor definido de um ponto, mas do vetor definido de uma vizinhança. Ela vai ser útil para a gente ver como é que tensores variam em relação a uma curva, numa dada direção, num fluxo, num campo, numa curva, e a gente estendeu a fórmula da derivada de Lie para covetores e para tensores. Então tá certo, por hoje é só, e um abraço, até a próxima.